em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Não deixe de acompanhar as principais informações do seu dia e, claro, interagir através das nossas mídias sociais e do nosso WhatsApp, o 993-51-9370, até às 10 da manhã. Eu, Arthur Coelho, junto dela. Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7 pelo aplicativo Humano, aplicativo Band Rádios e já pela nossa live no Facebook. Band News Manaus desta segunda, 2 de dezembro de 2019. Tá no ar, vamos juntos. E claro, vamos atualizando as informações. Motociclistas conduzindo motos com escapamento livre podem ser multados. Fala, Guilherme Guedes. De janeiro até o dia 28 de novembro deste ano, 526 motoristas são autuados por dirigirem o veículo com a chamada descarga livre. No mesmo período do ano passado, foram 490, segundo o Detran. A descarga livre é quando não há o silenciador do escapamento. O crime de quem retira o miolo do abafador de barulho presente no escapamento é classificado como penalidade grave, com direito a multa e perca de pontos na carteira de habilitação. O abandono da Praça da Saudade, fala Ricardo Chaves. As pessoas que frequentam e moram nas proximidades da Praça da Saudade, local popular do centro de Manaus, dizem que o espaço está ocupado pela criminalidade. A histórica praça tem sofrido constantes atos de vandalismo e pichações, mesmo após obras de reforma e pintura. Testemunhas relatam que não é muito difícil encontrar quem já viu ou sofreu assalto na área. As irregularidades cometidas por supermercados. Fala, Tawane Costa. Daqui a pouquinho a gente traz as informações com a repórter Tawane Costa falando sobre essas irregularidades em supermercados. Agora seguimos para Brasília, as informações com João Pedro Melo. Deputados e senadores voltam a se reunir em uma sessão conjunta do Congresso Nacional nesta terça-feira para tratar sobre a chamada mini-reforma eleitoral. 45 pontos da lei foram vetados pelo presidente Jair Bolsonaro e até o momento os parlamentares derrubaram 7 dos dispositivos, mantendo apenas um deles em vigor. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, nega estar preocupado com o quórum para as votações e afirma que ainda há muito para ser feito antes do encerramento do ano no Legislativo. Vai ter o quórum, os líderes vão convocar os seus liderados para a gente deliberar, porque a gente precisa votar nos vetos, porque eles trancam as pautas, a gente precisa votar os PLNs e a gente precisa votar o orçamento. A gente queria resolver isso com 20, 30 dias de antecedência. Infelizmente, como é feito todo ano, nós vamos resolver na última semana. Agora sim, as irregularidades cometidas por supermercados. Tawane Costa. Os produtos vencidos sem indicação da validade com embalagens violadas estão entre as principais irregularidades cometidas pelos supermercados de Manaus. Quase 2 toneladas de produtos nestas condições já foram retiradas desses estabelecimentos comerciais. O levantamento é da Band News Difusora, baseado nas apreensões realizadas pelo Procon Municipal e Estadual ao longo do ano. Mais de 50 fiscalizações já foram realizadas. Band News. Tempo. 8h23, mas que calor. Sol a pino, esquentando a nossa cidade. 30 graus é a temperatura de momento, com sensação térmica de 34 graus. A umidade relativa do ar está em 70% e, segundo a Climatempo, a previsão para esta segunda-feira em Manaus é de sol e aumento de nuvens pela manhã e estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite em áreas isoladas. Há 90% de chances de 15 milímetros para esta segunda-feira, onde a temperatura máxima pode chegar à casa dos 32 graus. Política, com Rosiane Carvalho. 8h24. Rosiane Carvalho com as informações de política. Ao telefone conosco, bom dia, Rose. Oi, Arthur, bom dia para os nossos ouvintes. Boa semana para todo mundo. Uma ótima semana a todos. E, Rose, a gente inicia essa semana com uma informação de que o jornal Folha de São Paulo destacou que a bancada evangélica do país rachou e um dos nomes citados pela reportagem era o deputado federal pelo Amazonas, Silas Câmara. Explica pra gente essa história aí, Rose.
Silas Câmara esteve na nossa pauta na semana passada, né? Em função da vinda do presidente, houve lá um culto de ação de graças pela vida do presidente da República, Jair Bolsonaro, e ela foi feito no ambiente, né, no espaço do Silas Câmara, né, dentro desse contexto aí da Igreja Assembleia de Deus. Também foi pauta da nossa na semana passada, pauta política, na verdade, quando se anunciou como pré-candidato em primeira mão aqui com a gente, né? Mas, enfim, teve uma repercussão em toda a mídia sobre a pré-candidatura para prefeito de Manaus. Então, a jornalista Ângela Boldrini, correspondente da Folha em Brasília, fez uma matéria publicada no sábado, Arthur. E aqui ela fala a respeito de manobra, ela cita manobra no título, né, da bancada evangélica, mudando seu estatuto, né, a frente evangélica que a gente falou também, que é a maior frente na Câmara dos Deputados, né, a bancada com maior número de deputados federais, acho que é do PT, deve ter 50 e poucos deputados federais. A bancada evangélica comandada hoje pelo Silas Câmara, deputado federal amazonense, tem mais de 120 parlamentares, só contando só deputados federais, né? Quando você acrescenta senadores, a coisa aumenta aí, segundo a própria reportagem da Folha de São Paulo. O que eles colocam? Que enquanto estava acontecendo aqui a agenda do presidente Bolsonaro com aquele culto na Assembleia de Deus, no auditório Canaã, né? Em pastores da Assembleia de Deus, lá na Câmara dos Deputados foi feita uma reunião. Segundo a Folha de São Paulo, ter presenciado a reunião, foi uma reunião esvaziada, com 6 parlamentares ligados, né, aliados do Silas Câmara, mas que essa reunião alterou esse estatuto dessa frente, que prevê que a coordenação, a presidência dessa frente parlamentar, ela tenha duração de apenas 1 ano. E eles alteraram, permitindo, portanto, a reeleição do seu representante, no caso, favorecendo o deputado federal Silas Câmara. A matéria fala também, Arthur, que isso contrariou os interesses de um deputado do DEM do Rio de Janeiro, que é o Sóstenes Cavalcante, e ele seria ligado ao grupo do pastor Silas Malafaia, e estava aí com a intenção de ser o sucessor do Silas Câmara nesse comando dessa bancada poderosíssima, né, mais forte na Câmara dos Deputados. Então, esse dado que traz aí a informação, né, essas matérias, é muito interessante, porque você olha, quando você vê a composição do poder, né, e às vezes assusta o quão forte e robusto alguns grupos parecem estar se solidificando, mas por dentro começam as disputas internas de poder, né, que muitas vezes acaba corroendo e fragilizando a força, o potencial desses grupos. E Rose, ainda repercute bastante a decisão da Justiça do Amazonas, que condenou a 30 anos de prisão Gustavo Sotero pela morte do advogado Wilson Justo há 2 anos em uma casa noturna em Manaus, né, que aconteceu este fato. Inclusive, o ex-procurador-geral do Estado e jurista Francisco Cruz comentou o caso em uma entrevista para você. A gente tem, inclusive, um trecho dessa entrevista, Rose, a gente vai acompanhar agora, daqui a pouco, as suas impressões. A defesa, do ponto de vista técnico, conseguiu realmente tornar positivo o seu entendimento a respeito da conduta. O Conselho de Sentença entendeu por maioria que houve homicídio privilegiado. O homicídio privilegiado é aquele que o agente age impelido por relevante valor moral ou social logo após a injusta provocação da vítima e, portanto, obriga a reduzir essa pena. Então, nesse aspecto e também com a queda de 1 ou 2 tentativas de homicídio, tenho a convicção de que a defesa também desempenhou um bom papel. Mantida a qualificadora do homicídio privilegiado com a qualificadora, se uma é subjetiva e outra objetiva, a pena teria que ser feita com base nesse redutor. Ao que parece, o total da pena de 30 anos, eu entendo que dificilmente o delegado será colocado em liberdade. Por quê? Porque se antes do julgamento, sem a formação da culpa, mesmo em caráter precário, já que ainda não transitou em julgado, ele estava preso, eu quero crer que agora esses motivos eles são muito mais consistentes. E essa decisão aí tem movimentado bastante o meio jurídico, né, Rose?
Né, tem movimentou Manaus na semana passada, muitos juristas passaram por lá, estudantes de direito, a população toda atenta. Acho que a própria presença de um criminalista de fora, muito polêmico, né, que chegou aqui apontando o dedo em ambientes que também têm caráter político, né, na Ordem dos Advogados do Brasil no Amazonas, no caso Alejandro, que envolve o enteado do prefeito de Arthur Vigílio, o Daledoni, né, Cláudio Daledoni acabou sendo uma atração à parte, digamos assim, nesse julgamento que daria ali o desfecho final a respeito do assassinato do advogado Wilson Justo, lá no Porão do Alemão, um bar muito frequentado, né, pela classe média alta de Manaus, um crime que chocou, né, todo mundo naquela ocasião. O que acontece desse resultado, a polêmica, né, as discussões em torno disso, foi pela quantidade de tempo, 30 anos e 2 meses. Evidentemente que Alô? Que a quantidade de tempo... Está ouvindo? Oi, Rose. Deu uma falhada, mas pode continuar. Tá bom. Então, a quantidade de tempo da pena é baixa para quem é da acusação e para quem olha pelo lado da defesa, considerou ainda alta a pena que foi imposta aí ao delegado Sotero. Os juristas, assim, um pouco mais experientes, como é o doutor Francisco Cruz e outros, consideram que esse resultado, Arthur, ele foi um resultado de grande vitória para a defesa. Até pessoas ao lado da Ordem dos Advogados, né, que acompanharam o julgamento, né, do ponto de vista da acusação, consideraram também uma vitória por parte da defesa. A acusação pedia 60 anos para o delegado Sotero. Ele não era acusado apenas de um homicídio, ele era acusado de homicídio, de 3 tentativas de homicídio, né, em relação a Yúria, Fabíola, a mulher do Wilson, e uma terceira pessoa. E houve todo um clamor público, né, em relação a essa questão. O Daledoni, com a presença dele na mídia, né, com a forma de atuação, certamente cooperou para a alteração desse quadro. Mudou a estratégia, é verdade, ele tentava emplacar a legítima defesa, né, um crime aí de menos de 10 segundos, tudo aconteceu em menos de 10 segundos, aquele episódio, mas percebendo que isso não seria possível, alterou a estratégia, a defesa alterou a estratégia, colocou aí o homicídio privilegiado, que, como explicou o ex-procurador Francisco Cruz, é um crime cometido em determinadas circunstâncias, né, de comoção, de reação a alguma provocação injusta, é entendido dessa maneira na letra da lei. Eles emplacaram essa tese e conseguiram convencer os jurados a esse respeito. Em função disso, essa pena, que poderia ser o dobro, né, ficou em 30 anos, cabe recurso, a defesa diz que vai tentar recorrer para diminuir esse tempo de condenação, a acusação ao contrário, a doutora Catarina Estrela diz que vai analisar, eles têm 5 dias, né, para ampliar a pena do delegado Sotero. E acho que outra questão aí que deve causar polêmica nos próximos dias é a respeito da transferência ou não dele para um sistema prisional, do presídio, né? O Daledoni deu uma entrevista para mim dizendo que isso não era possível até o trânsito em julgado. No entanto, pessoas da acusação e outros criminalistas, algumas pessoas entendem que o Ministério Público deve pedir sim a transferência e saída dele da Delegacia Geral e que ele adentre o sistema prisional como os demais condenados, né, em outros crimes. Aí vamos ver o que vai repercutir a esse respeito. Acho que de toda sorte, a imagem da Ordem dos Advogados do Brasil em torno dessa questão também saiu um pouco arranhada, em função de que foi uma das teses da defesa de que houve um uso político desse crime para favorecer um grupo de advogados que é liderado pelo Marco Aurélio Choi. Tanto que ele comentou, toda vez que ele comenta a respeito desse caso em suas redes sociais, ele é questionado a respeito da justiça, no caso Flávio, né? Sim. Eu ia dizer, Rose, que o Daledoni também avalia apresentar pedido de habeas corpus para liberá-lo da prisão, né? Pois é um pedido aí considerado bem audacioso a esse respeito, em função de que essa tentativa, enquanto ele não tinha uma condenação, ela não teve êxito, né? Sim. A partir do momento que há uma consolidação dessa culpa do delegado, isso pode ser um pouco mais difícil. Mas a estratégia da defesa é de que eles vão tentar emplacar isso em tribunais superiores, considerando o comportamento dele, enfim, que esse foi um único crime. Eles têm aí alguns outros
argumentos a esse respeito. Sim. Agora, Rose, a defesa de Alejandro pede quebra de sigilo para combater fake news e advogados, inclusive, da família de Flávio Rodrigues, convoca a imprensa hoje? Bom, isso aí foi na semana passada, né? Eu acho que o principal, que a gente não teve tempo de comentar na semana passada, Arthur, foi sobre a conclusão do inquérito por parte da Polícia Civil. De fato, a família do Flávio convocou uma coletiva, vai ser agora às 10 horas lá no Sindicato dos Metalúrgicos, devem trazer alguns posicionamentos sobre a conclusão desse inquérito. E a respeito da conclusão desse inquérito, eu fiz acho que umas 2 matérias, tem uma matéria nacional e uma matéria que foi feita que está também no meu blog, as 2 estão nas minhas redes sociais. Mas eu li o inquérito todo, 60 e poucas páginas, eu li o inquérito com o objetivo de encontrar ali respostas a respeito da ordem cronológica de como morreu o engenheiro Flávio Rodrigues. Também li o inquérito na expectativa de compreender o que concluiu ou que encaminhamentos deu essa investigação a respeito da estrutura da prefeitura na cena de um crime, né? Eu não consegui resposta para essas 2 questões lendo o inquérito, Arthur. Eles não explicam na investigação, que durou 2 meses, né? Onde exatamente morreu Flávio Rodrigues, né? Como foi exatamente essa morte? Isso não está respondido claramente nesse inquérito. O inquérito não traz informações a respeito daquela tal testemunha secreta, né? Que a gente ouviu falar muito na mídia, né? Que teve aquela informação, inclusive confirmada pelo delegado em algumas entrevistas. O inquérito não traz detalhes a respeito da quebra do sigilo telefônico que foi pedido e foi concedido pela Justiça, né? A gente não sabe com quem o Eliseu, funcionário da segurança do prefeito, né, que está comprovado, né, por algumas provas e depoimentos, que retirou o corpo do Flávio Rodrigues e é indiciado como autor do crime, com quem que ele falou antes e depois, né? O inquérito não diz qual é a motivação do Eliseu para matar por quem indicia ele por morte, né? Embora a defesa diga que ele não cometeu o assassinato, a defesa do Eliseu alega isso, mas o inquérito não diz qual é a motivação dele e do Mike, porque nos depoimentos eles não conheciam Flávio. Que motivação eles teriam para matar daquela maneira? A mim chocou muito as imagens do corpo do Flávio, né? O próprio inquérito mostra ali, indica que ele morreu, ele foi morto de uma forma muito violenta, de forma dolosa, premeditada e por meio de tortura, né? As imagens são muito chocantes a respeito do que aconteceu nesse dia, né, que provocou a morte e o assassinato do Flávio, que estava numa festa na casa do enteado do prefeito. Um outro detalhe que me chamou a atenção, mas é algo que fica uma grande interrogação, que não tem explicação, os depoimentos, eles dizem que não conheciam Flávio, né, tanto Eliseu como o Mike, pegaram ele ali naquela confusão quase que aleatoriamente, né? Entre tantos que estavam lá, o Alejandro, o Júnior, o Magno, enfim, pegaram Flávio, né? Mas nas mensagens que foram enviadas pela portaria para o celular do Eliseu, que diz que a função dele na prefeitura era fazer a segurança do Alejandro, em algumas mensagens eles identificam que é o Flávio que está na casa do Alejandro. Flávio está na casa do Alejandro. Mas eles não indicam por que o Flávio foi identificado. E por que eles foram lá e depois pegaram justamente o Flávio, quando no depoimento dão a entender que ele foi pego aleatoriamente. A investigação, para mim, ficou faltando essas respostas, além de quem permitiu, de quem é a responsabilidade de um carro da prefeitura e um funcionário da prefeitura estar naquele ambiente. Eu acho que o Ministério Público do Estado do Amazonas, até por uma função mais ampliada, né, a respeito dessa questão, da investigação das questões públicas, do que é feito com dinheiro público, para além do que é a obrigação da delegacia de homicídios, claro, muito além disso, acho que o Ministério Público tem o dever de trazer mais luz a essas questões. Sem dúvida. Rose, quero agradecer a sua participação e lembrar aos nossos ouvintes que hoje tem o Exclusiva, entrevistados o presidente da OAB Amazonas, Marco Aurélio Choi, e os advogados Maria Benigno e Yuri Dantas, que vão falar sobre fidelidade partidária. Obrigado, Rose. Prazos para a eleição de 2020. Então, Perfeito. Quem estiver interessado em entender melhorzinho, no interior do estado também, o que vai acontecer, os prazos fatais para a eleição de 2020, vão ficar ligados aí no Exclusiva. Perfeito. Obrigado, Rose. Obrigada a você. Todos os
os dias, nossas equipes se empenham para provar a você quem é o melhor no atendimento, na agilidade. Agora, Manauara Táxi e Tucuxi se juntaram para oferecer a você o melhor serviço de mobilidade. São mais de 500 carros, motoristas treinados. É mais rapidez, conforto e segurança, porque nosso objetivo é um só: levar você. Liga ou peça pelo WhatsApp 21 23 90 90. Manaus vai de Tucuxi. Rede Band News FM. Você sintoniza no rádio em São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Salvador, Brasília, Fortaleza, João Pessoa, Manaus, Vitória, Goiânia. E pela internet, no computador ou no aplicativo Band Rádios no seu smartphone, você ouve em qualquer canto do planeta. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 8 horas 40 minutos, 8h40 na capital amazonense, faltando 20 minutinhos para as 9 horas da manhã. Muito bom dia para você, sintonizado, ouvido coladinho nos 93.7. Band News Manaus está no ar com muita informação para você. O risco de mordidas por morcego. Fala Cindy Lopes. A Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Amazonas promove campanha de alerta contra a raiva transmitida por morcegos hematófagos. A medida acontece após a confirmação de um foco de raiva em um gado no município de Careiro Castanho, no interior do estado. A ADAF alerta que, se a raiva não for prevenida, a saúde dos humanos também pode estar em risco. Caso a população identifique a existência de abrigo de morcegos e mordidas em animais de produção, a agência deve ser notificada. Mais de 8 mil casos de HIV são registrados no Amazonas em 5 anos. Alex Ferreira. No período de 5 anos, entre 2014 e 2019, mais de 8.400 novos casos de HIV são diagnosticados no Amazonas. Os números foram divulgados na última sexta-feira pelo Ministério da Saúde e fazem parte do novo quadro da infecção pela doença no Brasil. Conforme o Ministério da Saúde, a exposição sexual ainda é a principal forma de transmissão, seguida pelo compartilhamento de seringas e agulhas entre usuários de drogas injetáveis. Na sexta-feira também foi lançada em Brasília a campanha de prevenção ao HIV/AIDS, com foco principal na testagem. Justiça analisa direito de crédito do PIS/COFINS para empresas da Zona Franca de Manaus. Os detalhes com Cassandra Castro. As várias interpretações das leis tributárias voltam a levantar discussão em torno do direito de crédito do PIS/COFINS para empresas da Zona Franca de Manaus, no caso de insumos comprados em qualquer lugar fora do âmbito de atuação do modelo de desenvolvimento. No início de novembro, ministros da primeira turma do Superior Tribunal de Justiça começaram a julgar esta questão. Os crimes contra a mulher em 2019. Fala Gabriele Moura. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 14 mil casos de crimes envolvendo mulheres em Manaus. Entre os registros estão a violência doméstica, o roubo e a ameaça. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Trânsito ainda muito intenso na capital amazonense, nas principais ruas e avenidas. Destaco aqui a Avenida das Torres, ainda com registro de uma ocorrência no sentido bairro Centro, antes da Praça Viver Melhor. Então siga com atenção, condutor na Avenida das Torres, sentido Cidade Nova Coroado. O condutor ainda enfrenta forte retenção para sair da Avenida das Torres, principalmente para a Cosme Ferreira, que se encontra com o trânsito bem retido. Nossa, que isso! E sem registros de ocorrência. Muito triste a situação do condutor, para o condutor na Avenida Cosme Ferreira, para alcançar a rotatória do Coroado. A Avenida André Araújo também continua com um trânsito lento em quase toda a extensão da avenida no sentido bairro Centro. Constantino Neri, no sentido centro da cidade, também tem forte retenção, desde ali passando um pouco da Arena da Amazônia, na altura do bairro Chapada. Isso complica para quem sai da Avenida Jacira Reis, também segue em direção ao Aleixo, para pegar a Avenida Darcy Vargas, que no sentido Aleixo tem um trânsito um pouco tranquilo, mas antes pela Teomário Pinto o trânsito é complicado. Na Efigênio Salles, no sentido Chapada, é que o trânsito complica um pouco. Destaco ainda a Avenida Brasil, que na altura da Vila da Prata, saindo da Compensa, o trânsito tem retenção de 1 quilômetro.
8h44. Motociclistas conduzindo motos com escapamento livre podem ser multados. Os detalhes com Guilherme Guedes. De janeiro até o dia 28 de novembro deste ano, 526 motoristas são autuados por dirigirem o veículo com a chamada descarga livre. No mesmo período do ano passado, foram 490, segundo o Detran. A descarga livre é quando não há o silenciador do escapamento. As alterações feitas nas características originais da moto causam um barulho que incomoda. A comerciante Elildes Neves diz que é insuportável o barulho das motos. Ela mora bem próximo de uma avenida, na zona norte de Manaus. Eu vejo de vez em quando pessoas que fazem esse tipo de atrocidades, passeando, querem se aparecer com esses barulhos horríveis. O meu vizinho aqui da frente também, ele também tem uma dessas motos. Eu não sei o motivo que ele quer fazer tanto barulho com a moto dele. Isso realmente incomoda as pessoas. Ninguém é obrigada a ficar ouvindo esses barulhos horríveis. A mesma coisa acontece com o morador do Novo Aleixo, na Zona Norte, André Nogueira. O industriário diz que a perturbação de motocicletas acontece principalmente à noite. Sim, tem um vizinho meu lá que ele não tinha antes desse hábito, né? Depois ele passou a fazer isso daí, né? Colocar esse tipo de escapamento aí. É uma falta de respeito, né? Com as pessoas. Aí tem pessoas que têm crianças, né? Em casa, estão dormindo, bebês, recém-nascidos. Acabam acordando às vezes, né? Com esse barulho, se assustando. De acordo com o Departamento Estadual de Trânsito, mais de 90% dos condutores que possuem motos com escapamento aberto são jovens e a maioria homens. O coordenador do núcleo especializado em operações de trânsito da pasta, Davi Fernandes, afirma que o proprietário recebe uma penalidade grave. A retenção dele dá no local mesmo, né? Para que ele apresente, ele consiga fazer a troca do escapamento ali. Né? Ele pega a multa, é R$127. É uma multa grave, né? São 5 pontos na carteira, mas ele tem o direito de fazer a troca. Não pode como trocar esse escapamento, ele pode também se trabalhar com a remoção. Porque a remoção se dá mais pela questão do perigo que pode apresentar no trânsito. Denúncias podem ser feitas através do site detran.gov.br. Agora 8h46, a cidade de Manaus registra 14 mil casos de crimes contra a mulher este ano. A reportagem é de Gabriele Moura. De janeiro a outubro deste ano, foram registrados 14 mil casos de crimes envolvendo mulheres em Manaus. O número ainda é considerado baixo na capital, porque o mesmo período do ano passado teve 20 mil registros. Os dados são da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, SSP. A ouvinte, que não será identificada, apanhou do companheiro e convive com medo. Eu tenho medo de encontrar com ele, porque toda vez que ele vê alguém que me conhece, ele fala que ele está guardado. Que no dia que ele me pegar, ele vai me matar. Entre os registros estão a violência doméstica, o roubo e a ameaça. A coordenadora do Núcleo de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, Carolina Aguiar, diz que é preciso procurar ajuda. A gente trabalha com essa mulher, a equipe de assistentes sociais e psicólogas, a fim de trabalhar a autoestima dela, trabalhar a inclusão dela em cursos profissionalizantes, para que essa mulher tome força, né, tome fôlego. A violência pode ser psicológica, física, moral, sexual e patrimonial. A delegacia especializada em crimes contra a mulher, Defensoria Pública e Tribunal de Justiça do Amazonas possuem ações de suporte às vítimas de crimes. O número para denúncias é o 180. Não pode deixar de denunciar. As mulheres não podem se acanhar, se vitimizar, né? Ficar ali, com medo, o que ele vai fazer se eu for à delegacia denunciar. A gente sabe que o revés é duro. Mas a polícia tem que estar atenta e tem que estar avisada dessa situação que a vítima está sofrendo dentro de casa, no trabalho, na rua, né? Tem mulher que é ameaçada no meio da rua, apanha no meio da rua, é morta no meio da rua pelo companheiro também. Então as mulheres não podem deixar de denunciar esses casos de violência dentro de casa. Sem dúvida. E recente, Samara, eu recebi uma informação de que uma mulher foi agredida dentro de um shopping. E aquilo que houve uma repercussão, inclusive nacional, de um caso de uma mulher que foi agredida e que ninguém fez nada, né? Isso acontece em vários lugares, né? Recente aconteceu isso dentro de um shopping, onde uma mulher foi agredida, não sei se era o esposo, se era o namorado, e ninguém fez nada, né? Inclusive fizeram um vídeo, né? Teve pouca repercussão. Para fazer vídeo tem gente. Para fazer vídeo tem gente. Agora, para ajudar,
né? Porque aí fica aquela questão, não vou meter a colher, não é minha mulher, não é minha parente, não, enfim. E é uma situação complicada que, diante de uma agressão, as pessoas têm sim que meter a colher, têm que ir lá e têm que tomar uma medida, porque ninguém pode ser agredido de forma alguma. Se é uma discussão, tudo bem, né? A partir do momento que há uma agressão, isso é crime. E uma das coisas que tem mudado isso de uma forma positiva é que as mulheres começam a denunciar, né? Não ficam mais caladas, né? Algumas estão denunciando e isso é bom porque a pessoa que pratica esse tipo de crime, ela é punida e ela deve ser punida e as mulheres não devem se calar diante de uma agressão, porque se bate uma vez, não denuncia, pode acontecer de novo e aí quando pensa em denunciar já aconteceu uma fatalidade. Eu lembro essa situação das pessoas se meterem ou não. Aconteceu um caso também, acho que foi São Paulo, Rio de Janeiro, não me recordo qual foi a cidade brasileira, mas que exatamente estava acontecendo isso. O namorado, o noivo, enfim, estava espancando uma mulher e ela pedindo socorro, e graças a Deus, naquele momento, as pessoas ouviram o pedido de socorro dela e chegaram lá para acudi-la e prender esse infrator, esse homem que estava batendo, espancando a companheira. Triste, um ato triste, a gente fica assim, e durante todo esse ano, a gente já observou nas redes sociais, nos jornais, enfim, e a gente relata essa situação por meio do rádio também, e é assim, a gente não poder fazer nada diante de tanta atrocidade de uma pessoa que diz que ama e depois se arrepende e cometeu o ato por muito amor. Um absurdo isso. Esse disco tem que mudar. Ninguém que ama espanca a sua companheira, ninguém que ama mata a companheira que tanto ajuda ali do lado. E principalmente quando se tem filhos, né? Quando o cara fica muito louco ainda mata o filho junto. É um absurdo isso. 8h51. Estudantes e moradores pedem mais segurança e relatam o abandono da Praça da Saudade, localizada na área central de Manaus. Fala Ricardo Chaves. Os moradores e estudantes que circulam diariamente na Praça da Saudade, local popular do centro de Manaus, reclamam da depredação e abandono do local. O morador da área há mais de 15 anos, Miguel Pacheco, diz que há muito tempo não frequenta o espaço por conta da insegurança. A taxa de ocupação dela era muito grande, famílias inteiras, e era um lugar seguro. Hoje é o inverso, não frequento mais família, nem mesmo as pessoas como eu, que caminhava ali, que fazia Cooper ali, fazem isso com tranquilidade hoje, porque ali é uma praça ocupada por moradores de ruas, é um ponto de encontro de muita coisa ruim, não é novidade para ninguém. Só esse ano foram 5 assassinatos naquele espaço. Apesar de nos últimos anos a praça ter passado por reformas, ele diz que as medidas não duraram muito tempo. Uma ou outra lanchonete que ficou por lá mais bonitinha, houve uma padronização de bancas, de revista, mas isso foi por pouco tempo, foi só retirar a guarda municipal e aí começou a decadência da Praça da Saudade. Primeiro os bancos, como foram bancos colocados, talvez aí sem muita segurança, aos poucos eles foram sendo arrancados, foram quebrados e não havia uma política de manutenção. Praça sem manutenção, você não tem como usar a praça. O estudante universitário Jardel Oliveira, todos os dias da semana vem de Manacapuru, interior do Amazonas, e aguarda o ônibus na praça para retornar ao município. Ele relata que muitas vezes presenciou a ação de assaltantes. Como a gente é aniversário de outro município, a gente fica esperando o ônibus na praça mesmo. Então, assim, a gente já presenciou arrastão, já presenciou gente armada, a gente não tem aquela segurança, a gente não se sente seguro. Mas de vez em quando tem rotas policiais que passam por lá, mas mesmo assim não inibe, entendeu? Pessoas mal intencionadas vão fazer mal ali. Em nota, a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, SEMAS, disse que as questões informadas são crônicas e, infelizmente, decorrentes da falta de segurança pública na área do centro. Já a Secretaria de Segurança Pública, SSP, informa que a Polícia Militar desenvolve patrulhamento regular em todo o centro da cidade, através da 24ª SICOM. Para este final de ano, as rondas serão reforçadas. É o que a gente espera, né? Uma secretaria jogando para outra e quem fica no meio dessa confusão toda é a pessoa, é o usuário do transporte coletivo, a pessoa que frequenta a praça. Hoje em dia não dá mais para frequentar. Interessante que isso venha acontecer justamente depois da revitalização. Após a revitalização era para estar uma praça muito bem frequentada, mas muito pelo contrário.
ficou abandonada e aí está à mercê de pessoas drogadas, de bandidos, de assaltantes, enfim. E a polícia dizer que mantém o chamado Cosme e Damião, né, que são 2 policiais que ficam andando juntos, às vezes mais de 2, é difícil a gente encontrar, muitas das vezes, numa praça. Você quer ir numa praça com a família, quer ali ficar tranquilo, né, passear e fica impedido de ir numa praça porque não tem policiamento. Dizer que tem é fácil. Agora, quem está ali todo dia, né, a gente tem relatos aí. Sabe, né? Que sabe da situação. E eles falaram um ponto interessante, porque tem gente que mora em outro município e um dos pontos de parada é justamente nessa praça, onde vem um ônibus que faz esse transporte intermunicipal e pegam essas pessoas para levar para suas residências. E aí ficam ali esperando, é a única rota, muitas das vezes não tem carro, e ficam à mercê dessa falta de segurança. Eu lembro aqui também que a praça estava sendo tomada de bares, restaurantes ali próximo. A Secretaria de Segurança fez um belo trabalho, retirando, né, principalmente o pessoal do meio da rua. Bares continuam por ali, mas eles não ocupam tanto a rua como ocupavam antes. Mas o perigo ainda continua. Lembro ainda que várias mortes foram registradas naquela área da cidade. Enfim, é uma área muito bonita, em frente da sede do Rio Negro Clube, né? Um local centenário que está ali e precisa de uma destinação melhor, com uma ocupação melhor para que os bandidos não tomem conta. 8 horas e 55 minutos, 9 horas já, estou querendo adiantar o horário. A gente tem uma informação aqui de irregularidades cometidas por supermercados em Manaus que já contabiliza a apreensão de 2 toneladas de produtos. As informações com Tawane Costa. Quase 2 toneladas de produtos irregulares são retiradas de estabelecimentos comerciais no Amazonas. O levantamento é da Band News Difusora, baseado nas apreensões realizadas pelo Procon Municipal e Estadual ao longo do ano. As irregularidades mais comuns são data de validade vencida, falta de indicação da validade no produto e embalagens violadas, segundo o Instituto de Defesa do Consumidor Procon. O funcionário público Júnior Oliveira relata que já comprou mercadoria imprópria para consumo. Compra do final do mês e ao chegar em casa descobri que a carne que eu tinha comprado estava com mau cheiro e quando eu fui cortar ela estava meio roxa por dentro. O Procon Amazonas já realizou 56 apreensões. A maioria das autuações ocorreu em grandes redes de supermercados em Manaus. O representante do Procon, Jalil Frache, explica como são aplicadas as punições aos estabelecimentos. Caso o Procon encontre qualquer irregularidade, ele lava um auto de constatação e posterior auto de infração, ocorrendo a apreensão e consequente descarte dessa mercadoria de estar imprópria ao consumo. As multas variam de acordo com o porte do estabelecimento e a gravidade da infração. O consumidor também pode denunciar nas redes sociais do órgão e na própria sede do Procon, na Avenida André Araújo. 8 horas e 57 minutos, a mini-reforma eleitoral volta a ser discutida esta semana no Congresso. Deputados e senadores voltam a se reunir nesta terça-feira para tratar sobre a lei que muda as regras para partidos políticos e para as eleições. A chamada mini-reforma eleitoral teve 45 pontos vetados pelo presidente Jair Bolsonaro e uma parte desses vetos já passou por análise do Congresso Nacional. Até o momento foram derrubados 7 dos dispositivos e apenas um deles ficou em vigor, restando a análise de outros 37 para a sessão dessa terça-feira. O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, aponta que haverá quórum para as votações e que ainda há muito para ser feito antes do encerramento do ano no Legislativo. Vai ter o quórum. Os líderes vão convocar os seus liderados para a gente deliberar, porque a gente precisa votar nos vetos, porque eles trancam as pautas. A gente precisa votar os PLNs e a gente precisa votar o orçamento. A gente queria resolver isso com 20, 30 dias de antecedência. Infelizmente, como é feito todo ano, nós vamos resolver na última semana. Entre as regras mantidas está a que permite que os partidos possam emitir passagens aéreas para não filiados em eventos relacionados à legenda. Além disso, também passa a ter validade a mudança na regra sobre a composição do valor do fundo eleitoral usado para o financiamento de campanhas. O fato é que todas essas questões receberam duras críticas, já que podem aumentar os gastos públicos. A grande polêmica dos vetos gira em torno da volta da propaganda partidária de rádio e TV fora das eleições.
e também da permissão para o pagamento de multa com verba do fundo partidário. O líder do governo no Senado Federal, Fernando Bezerra, destaca que, além dos vetos, também é preciso dar celeridade à análise dos PLNs, que podem liberar recursos para o Poder Executivo. São 23 PLNs que estão pendentes de aprovação. Esses PLNs são importantes para que a administração federal possa concluir o trabalho fiscal desse ano, fazer os empenhos, proceder aos pagamentos de obras que estão em execução, de serviços que são continuados. Entre os beneficiados com os PLNs estão órgãos como os Ministérios da Educação e da Infraestrutura, a Controladoria Geral da União, o Ministério Público e também a Petrobras. Na Ponta do Lápis, com Marcos Silvestre e Felipe Bueno. Professor, muita gente argumenta que dá para ganhar um bom dinheiro com o trading de ações. Na sua experiência, isso procede? A compra e venda acelerada, rápida, frenética de ações. Comprar agora para revender bem mais caro porque você acha que o mercado vai subir daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos. Ou vender agora porque você acha que o mercado vai cair, você vai recomprar muito mais barato, uma quantidade muito maior de ações daqui a alguns minutos. Isso aí sempre dá um bom dinheiro para as corretoras. Por quê? Sempre que você está comprando ou vendendo, a corretora está ganhando corretagem, tá? Mas você pode tomar grandes invertidas nesse tipo de atividade. Pode. E eu conheço da experiência desses últimos 30 anos trabalhando como educador financeiro, eu conheço muita gente que tomou grandes invertidas, porque assim o trader começa fazendo uma operação de trading, aí ele se dá bem numa tacada aqui, ele começa com um pouquinho de dinheiro, ele se dá bem numa tacada aqui, numa outra tacada ali, ele segue uma dica assim, ele segue uma dica assada, da corretora, não sei o que lá, do youtuber, não sei o que, né? E aí ele fala, opa, eu vou botar mais dinheiro nisso que tá bom. Aí ele vai, ele rapa o taxa do que ele tem de aplicação financeira conservadora, vai lá e faz um trade e aí ele toma uma invertida. Ele fala, ih, caramba, não, peraí, eu não dei sorte nessa hora e tal, mas eu ainda vou acertar nisso aqui, eu vou vender o carro, eu vou refinanciar o carro. Aí ele pega e faz uma aposta, aí dá um dinheirinho, aí ele opera com margem, né? Que é quando você arrisca mais do que o capital que você está investido, porque ele já começou um relacionamento com a corretora, e ele vai lá e toma uma invertida, aí ele fala, ai meu Deus do céu, eu vou ter, não, mas eu ainda vou me dar bem com isso e tal, eu vou refinanciar aqui a minha casa, eu vou pegar um dinheiro no banco, e quando você vê, tem trader que termina sem nada e devendo alguma coisa ainda, achando que ia ficar milionário do dia para a noite com a atividade de trading. Não caia você nessa. Existem inclusive casos, muitos deles até abafados às vezes, porque não interessa muita gente que esse caso venha à tona, de suicídio de traders que se envolveram nesse tipo de situação, né? Não estou falando que é uma atividade ilegal, ela tem até uma tributação específica para isso, o trader paga mais imposto de renda quando ele ganha dinheiro, mas assim, não é nada fácil ganhar dinheiro com trading. Cuidado, você que quer prosperidade que venha da raiz na sua vida financeira, prosperidade radical, cuja fórmula você sabe nós temos aqui, que é fé no trabalho, juízo no bolso, Band News FM no coração, vamos dar uma virada na sua vida financeira e vamos prosperar. A análise da economia de forma clara como 2 mais 2. Como os big números da Fazenda, do Banco Central, dos investimentos estrangeiros, das bolsas, dos bancos e das corporações afetam o seu bolso. Sintonizado aqui na Band News FM, você entende mais e mais e se livra do economês. Band News FM, em 1 segundo, tudo pode mudar. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Você ouve Band News Manaus. 9h03. Muito obrigado pela sua audiência. Você que acompanha a programação da Band News Difusora FM nesta manhã. Bastante quente, hein? Sensação térmica de 34. Eu tô me tremendo aqui. Toda encapotada, gente. Vai lá na live pra ver. Tô pra pedir da Cindy o cachecol, por favor. E lá fora a situação tá pegando fogo, hein? Literalmente, sensação térmica de 34 graus, temperatura de 30. E quase que a máxima, né? Que é 32 hoje. Imagina como é que não vai estar a sensação térmica daqui a pouco. Portanto, você que está saindo de casa, não esqueça
do seu protetor solar, passe bastante, passe no rosto, passe nos braços, passa na criança, passa no avô, passa no marido. E aí, saia de casa protegido, se hidrate bastante, porque hoje promete ser muito quente. A gente continua atualizando as informações do seu noticiário. Os indígenas de diversos povos e regiões do estado mobilizam-se pela terceira vez este ano em ato de resistência e de visibilidade da causa indígena durante a 5ª Marcha Indígena do Amazonas. O ato acontece nesta terça-feira, às 15h, no centro, com concentração na Praça da Saudade, seguindo pela Avenida Eduardo Ribeiro e chegada na Praça do Congresso. O objetivo da mobilização é chamar a atenção da sociedade em defesa dos direitos pela vida plena, no contexto de profundas violações e de retrocessos nas políticas públicas indígenas. Aumenta o número de focos de queimadas no Amazonas em novembro. Fala Cindy Lopes. 573 focos de queimadas são registrados no Amazonas em novembro deste ano, de acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE. O número é 21,4% maior que o contabilizado no mesmo período de 2018, quando foram 472 ocorrências. No mês passado, o INPE registrou 548 focos de calor, um número 4,6% menor que o de novembro. O ator norte-americano Leonardo DiCaprio nega as acusações do presidente Jair Bolsonaro de que ele teria colaborado com os incêndios na floresta amazônica por meio de doação à organização não governamental WWF. Em nota divulgada em uma rede social, o ator afirma que não financiou as instituições mencionadas, embora elas sejam dignas de apoio. DiCaprio disse também que apoia o povo brasileiro que trabalha para salvar seu patrimônio natural e cultural. Na sexta-feira, Bolsonaro fez acusações ao ator sem citar provas de que ele financiava as queimadas na floresta. Começa hoje a semana de negociação e orientação financeira que ocorrerá até sexta-feira em todo o país. Durante o mutirão organizado pelo Banco Central e pela FEBRABAN, a Federação Brasileira de Bancos, parte das agências bancárias de todo o país terá o horário estendido até 7 horas da noite, que é o horário de Manaus, para oferecer orientação financeira e negociar dívidas em atraso. Pensa Manaus. Rotina, com Marcelo Seráfico. 9h06. Hoje no Pensa Manaus Rotina, a gente fala com o Marcelo Seráfico, sociólogo do Departamento de Sociologia da UFAM, sobre democracia e ditadura. Marcelo Seráfico deixou a coluna hoje gravada. Ele está viajando, mas deixou aqui o conteúdo gravado. Desde antes das eleições de 2018, o presidente expressa sem nenhum constrangimento, né? A gente vê isso bastante, uma simpatia por ditaduras. Mais recentemente, um de seus filhos e o ministro da Economia, Paulo Guedes, falaram sobre algum tipo de medida semelhante ao AI-5 ser adotada pelo atual governo. Marcelo Seráfico falou sobre o sentido dessas manifestações. Nós estamos assistindo a momentos muito graves, né, da história da política nacional, diria, Arthur. Quando duas pessoas próximas, muito próximas ao presidente da República, expressam esse tipo de convicção, que é também convicção do presidente, nós estamos experimentando um quadro evidente de acirramento ou de tendência a se querer acirrar determinados conflitos. Portanto, eu diria que essas manifestações do senhor ministro da Economia, de um dos filhos do presidente e também do presidente, tem uma dupla dimensão, né? Tem uma dimensão que é propriamente privada e que diz respeito à crença deles de que se pode trabalhar com a hipótese e que é sem nenhum problema de que uma sociedade deve ser, porque estamos aí no campo da ética e da política, governada de modo autoritário, quer dizer, nenhum deles vê problema nisso. E, de outro lado, eles também não veem nenhum problema, isso talvez seja o mais impressionante, em expressar
publicamente esse tipo de concepção e de percepção. Veja, eu não estou dizendo que eles devessem esconder as próprias convicções, mas eles deveriam ter algum pudor em manifestá-las dessa maneira, porque eles, no limite, estão cometendo crime de responsabilidade, porque o Brasil continua a, pelo menos do ponto de vista formal, legal, ser um país democrático. Esses senhores só chegaram aos lugares em que estão por conta de um processo eleitoral regido por normas definidas publicamente e, portanto, eles devem respeito a esse conjunto de, dispositivos legais que correspondem à forma da nossa democracia. Ao não fazer isso, eles agridem-na. E, em agredindo, agridem a Constituição e são, portanto, passíveis de serem objeto de acusação de crime de responsabilidade. Mas veja, essas manifestações, essas duas dimensões, né, uma, digamos, de caráter mais privado e outra de caráter público, levam o conjunto da sociedade, me parece, a ter que se preocupar com o modo como parte desses governantes se dispõe, evidentemente, a enfrentar questões relativas ao conflito que existe não apenas na nossa sociedade, mas em todas. Porque é muito importante lembrar que a democracia é uma forma de lidar com os conflitos. É uma forma que pretende ser pacífica em alguma medida. Isto é uma forma de, ao reconhecer a existência de interesses divergentes dentro da sociedade, lidar com esses interesses buscando algum tipo de consenso, né? Algum tipo de resolução por meio de mecanismos pacíficos. Quando governantes expressam, se não o desejo evidente, a disposição potencial de enfrentar conflitos usando medidas ditatoriais, autoritárias, medidas que, do jeito que tem sido tratado, podem se tornar lei, né? Nós estamos diante, evidentemente, de uma situação muito grave no país. Marcelo Seráfico falou ainda sobre algumas consequências desse tipo de manifestação. As consequências desse tipo de manifestação são de várias ordens, né? Eu diria que, num primeiro plano, ela provoca, como nós estamos fazendo aqui, reflexões e preocupações de natureza estritamente política, né? Porque nos faz pensar que aqueles que discordam das posições dos governantes podem ser alvos de todo tipo de constrangimento. E isso já está acontecendo. É bom lembrar que tem sido uma prática comum do presidente e de alguns daqueles que trabalham com ele acusar de maneira bastante irresponsável pessoas e grupos por até acidentes que acontecem no país como modo, digamos, de politizar questões que nem têm um fundo político. Quer dizer, nesse sentido, o senhor presidente que construiu a sua campanha presidencial como um sujeito vinculado ao que ele chamava de antipolítica, anti-establishment, na verdade faz a política do pior segmento que o establishment político já fazia. Quer dizer, fundado numa tentativa sistemática de desmoralização de pessoas e grupos e organizações, não é? E ao fazer isso, ele consegue fugir e evitar o debate propriamente político. Quer dizer, o debate em torno da questão de quem são, afinal, os grupos, as camadas, as classes sociais que se beneficiam, quer dizer, cujos interesses estão sendo assegurados no conjunto de políticas que o próprio governo vem adotando. Ou seja, a gente sai aqui de uma dimensão própria especificamente política, né, do conjunto dessas manifestações, que teria a ver com uma descaracterização e desmoralização de todo aquele que se opõe ou critica o governo, para uma outra dimensão que eu diria que é mais de natureza econômica. Essas manifestações visam, num certo sentido, dar um sinal positivo para aquelas pessoas que veem em seus opositores obstáculos à garantia de interesses econômicos muito particulares. Então,
não são, na verdade, manifestações soltas no ar, ou que têm uma natureza estritamente ideológica. Elas têm uma finalidade econômica também, não é? Quer dizer, que seria uma tentativa de assegurar a investidores, assegurar a empresas, assegurar ao capital financeiro que nada pode ameaçar o conjunto de medidas que o governo está adotando em defesa da maximização da lucratividade dessas empresas, não é? Só que essa positividade é carregada de uma negatividade em relação aos direitos e às condições de vida da maioria dos brasileiros. Aí as coisas começam a adquirir uma outra conotação, porque veja, o próprio governo, ao fazer esse apelo ao autoritarismo, já está anunciando também o que é uma, digamos, consequência quase que lógica do que está acontecendo. A precarização das condições de vida das pessoas tende a levá-las a se manifestar. E o que é mais grave é como essa manifestação incomoda o governo, ele já anuncia a possibilidade, inclusive, de combatê-la de modo ainda mais violento do que já vem fazendo. Então é muito sério o quadro que o país está vivendo, porque ele anuncia, se não o desejo individual, mas a disposição individual e coletiva de membros do governo de apelar para formas autoritárias de lidar com os conflitos da sociedade. O sociólogo também destacou sobre as medidas que os representantes políticos e instituições brasileiras podem tomar diante dessas possíveis ações. Bom, as medidas que podem ser adotadas para evitar que esse tipo de pensamento e de ação prospere tem a ver, de um lado, com a manifestação tanto dos nossos representantes dentro do Congresso quanto no Poder Judiciário, condenando, né? E isso já vem sendo feito por várias autoridades. Agora, para além disso, é muito importante que as entidades da sociedade civil estejam alertas, que os partidos políticos estejam alertas, e mais que alertas, mobilizados para confrontar esse tipo de posição. É fundamental também entender que a posição de um certo tipo de quadro das Forças Armadas não necessariamente corresponde à posição do conjunto das Forças Armadas, isto é, os soldados, os tenentes, os cabos, etc., e as patentes, digamos, até de generais, coronéis que não concordam com isso, também têm um papel importantíssimo na contestação dessas posições, porque, na verdade, a obrigação das Forças Armadas é em cumprir a Constituição. E do mesmo jeito que o senhor presidente e aqueles que o cercam têm que respeitar essa Constituição, as Forças Armadas também devem fazê-lo. Elas não são armadas para defender o presidente e as posições presidenciais. Elas são armadas para defender a nação, né? Então é preciso cuidado, porque o que o senhor presidente está tentando inventar é uma nação que é a extensão dos seus desejos e convicções pessoais. Se o conjunto das instituições que organizam a vida nacional passa a operar na lógica privada do senhor presidente da República, na verdade, o que está naufragando não é um governo, que provavelmente se deparará com muitas dificuldades no campo da economia, por conta das medidas que vem adotando. Mas é todo um país. Nesse sentido é que a sociedade civil, o conjunto das instituições da sociedade civil devem estar alertas para condenar e combater esse ímpeto autoritário que caracteriza o governo e vários daqueles que participam das políticas que vêm sendo adotadas. Você ouve os comentários de Marcelo Seráfico todas as segundas-feiras aqui no Band News Manaus e a qualquer momento acessando o site bandnewsdifusora.com.br. Sua viagem com Ricardo Freire. Bem-vindo a bordo. Semana passada eu encerrei um giro de 40 dias pelas praias da Bahia e posso dar um relato na primeira pessoa sobre a questão do óleo na praia.
A grande maioria dos destinos de praia da Bahia foi em algum momento afetada pela trajetória do óleo. Sempre que chega uma grande mancha, acontece uma grande operação de retirada. Chegam militares, bombeiros, IBAMA, ICMBio e junto com as comunidades deixam a praia visualmente limpa de maneira bastante rápida. Daí em diante é só um trabalho de formiguinha para catar os pequenos resíduos que permanecem na areia. Um trabalho feito por voluntários de cada comunidade e também com bastante afinco por donos e funcionários de pousadas e barracas de praia. No mais, é vida normal, todo mundo aproveitando a praia como sempre, apenas arriscando carimbar o pé com piche. Carimbo esse que sai com óleo de cozinha e lenço higiênico umedecido. O único momento em que a experiência do turista no Nordeste é realmente afetada é a mesa, na hora de decidir se você vai ou não vai consumir pescados e frutos do mar. É preciso confiar na procedência, mas é bom saber que a pesca e a extração de crustáceos foi suspensa em lugares em que manguezais tenham sido atingidos. O que eu digo para quem está em dúvida se vai ou não ao Nordeste é que as razões pelas quais as praias do Nordeste são as melhores do Brasil no verão continuam todas lá. O tempo firme do Nordeste no verão continua lá. A temperatura perfeita da água do mar continua lá e é uma exclusividade do Nordeste. A falta de engarrafamento para chegar à praia é outra qualidade do Nordeste que permanece. A brisa constante à beira-mar no Nordeste também não saiu de lá. E os coqueirais, as dunas e as falésias também continuam todos lá. Para aproveitar essas qualidades, ou como se diz em marketing, essas vantagens comparativas do litoral do Nordeste neste verão, você vai ter que se arriscar a passar o perrengue de carimbar o pé com piche. Daí você escolhe qual perrengue quer para o seu verão. Chuva na Rio Santos ou carimbar o pé de piche no Nordeste? Engarrafamentos monstros na região dos lagos no Rio de Janeiro ou carimbar o pé no piche do Nordeste? Água gelada em Santa Catarina ou carimbar o pé de piche no Nordeste? Calor sem brisa no Sudeste ou carimbar o pé de piche no Nordeste? Você decide. Vai por mim? Viaje na viagem. Aê, 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 ei, 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 oh. Uma dica de show, de teatro, de livro, de filme. I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em casa. Uma balada certa. Um restaurante para não errar. É isso. Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. 9h21. A defesa de Gustavo Sotero avalia apresentar pedido de habeas corpus para liberá-lo da prisão. Mais detalhes ainda nesta edição do Band News Manaus. Aproximadamente 1 tonelada de pirarucu e aruanã é apreendida pelo Comando de Policiamento Ambiental durante fiscalização na Feira da Panair, na zona sul de Manaus. A apreensão ocorreu ontem. As duas espécies têm proibição de pesca e é restrita a áreas de manejo, no caso do pirarucu, e por conta do defeso, no caso do aruanã. Durante fiscalização das caixas de isopor onde estavam os peixes, ninguém se apresentou como proprietário desse pescado. Esse pescado foi apresentado no 1º Distrito Integrado de Polícia. O Amapá registra a maior redução de casos de malária dos últimos 5 anos. De janeiro a outubro deste ano foram registrados 8.000 casos de malária no estado. Já no mesmo período de 2018, foram 10.000 registros, segundo a Superintendência de Vigilância em Saúde do Amapá. Os municípios de Santana, Mazagão e Porto Grande receberam 50.000 mosquiteiros com inseticida para evitar novos casos da doença. Os estudantes inscritos na condição de concluintes regulares que não fizeram a prova do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, o ENAD 2019, ou não responderam ao questionário do estudante precisam justificar a ausência.
As provas que avaliam os cursos de instituições de ensino superior foram aplicadas no dia 24 de novembro, com a presença de 390 mil estudantes, 89,6% dos inscritos. Seu caminho. Oferecimento Tucuxi Táxi. Atenção, você motorista que circula pelas ruas e avenidas da cidade, a gente destaca a rotatória do Coroado no sentido centro da cidade, que tem algumas retenções, principalmente para quem acessa a Avenida André Araújo, que por sinal está completamente parada. X-Tudo Caboquinho, com Orlando Câmara. X-Tudo Caboquinho, a nossa coluna mais saborosa de todas as segundas-feiras, com o colunista de Turismo e Cultura, Orlando Câmara. Bom dia, Orlando. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. Boa semana pra gente. Começou dezembro, né? Começou dezembro, e como é que tá o sabor de hoje? Olha, Arthur, a gente durante dezembro vai fazer uma retrospectiva das coisas que aconteceram e mais tiveram repercussão durante o ano. Então, o sabor de hoje é de engarrafamento, é de congestionamento, porque durante o ano, 3 assuntos que não são iguais, mas que se relacionam entre si, tiveram uma repercussão enorme por aqui, que foi transporte, trânsito e mobilidade. Eles não são iguais, são conceitos muito diferentes, né? Transporte tem um conceito, trânsito, outro, mobilidade tem um terceiro conceito, mas eles são interdependentes. Dificilmente, por exemplo, nós teremos uma boa mobilidade urbana com transporte público ruim ou com o trânsito desorganizado, né? Então, o assunto de hoje tem a ver com isso, com o sabor de hoje, né? Com engarrafamento, com congestionamento. Aliás, Arthur, lembrar que hoje é o dia 77, é o 77º dia em que nós estamos com frota reduzida na cidade de Manaus e até agora parece que nada foi resolvido, né? Bem lembrado. E a gente também, Arthur, já chegou naquela fase, assim, de que não tem mais hora ruim, né, para engarrafamento. A população tem visto e todo mundo comenta que parece que tem muito carro para pouca rua, né? E aí, na semana que passou, eu tive a chance de estar com um especialista um especialista de trânsito, um engenheiro, que é especializado nessa questão de trânsito. Ele falava o seguinte: nós temos problemas de toda a ordem, tanto de estruturais quanto de incompetência ou desinteresse para se resolver esse assunto que é tão fundamental para a gente, né? E aí ele me falava de fazer uma conta que era interessantíssima. A conta é a seguinte: Manaus tem hoje uma frota de aproximadamente 800 mil veículos, entre veículos leves de passeio, de 2 rodas e pesados. Se nós retirarmos desses 800 mil os veículos pesados e as motos, as 2 rodas, nós chegaremos a uma frota de 500 mil veículos de passeio circulando diariamente na cidade de Manaus. E aí nós temos também uma outra conta, essa não é oficial, mas é o que se fala a boca miúda e que parece que tem a ver, fala-se de 60 a 80 mil transportes por aplicativo, pelo menos cadastrados. E aí se você bater 60 a 80 mil com 500 mil da frota, mais de 10% do total de carros que trafegam nas ruas de Manaus são de transporte por aplicativo. Entretanto, esse número, ele não é oficial ainda, já que não há um dispositivo que obrigue ao transporte de aplicativo a dizer quantos eles são. Por muitos anos, a gente tinha a questão do táxi, né, que era regulado pela lei orgânica do município, que condicionava, inclusive, o número de placas de táxi à população de Manaus. Falava-se de 4 mil placas de táxi para a população de 2 milhões e 100 mil habitantes. E, de repente, nós tivemos esse inchaço de 60 mil carros de transporte por aplicativo. A lei que trata dessa questão, dessa modalidade de transporte, ela foi sancionada agora em 2019, mas ela, por incrível que pareça,
ainda aguarda regulamentação. E essa lei que foi sancionada não estabelece qualquer tipo de limite à quantidade de transporte por aplicativo. Não tem limite na idade do veículo, não tem limite se a placa é de Manaus, se não é. Não existe esse veto. Então, é preciso que haja regras claras, onde todo mundo possa ganhar o usuário e possa ganhar até o motorista que dirige um aplicativo. Porque se todo dia puder entrar alguém no aplicativo, vai ter uma hora que a cidade é só aplicativo. E que nem eles vão ganhar alguma coisa de tanta concorrência que existe, né? Nessa questão aí da regulamentação, que não diz... Foi promulgada a lei, né? Mas a lei não diz nada. Quem está ganhando, na verdade, são as locadoras que fornecem carros para o serviço de aplicativo. Basta observar, eu acho que está a olhos vistos na cidade isso, o crescimento significativo delas. Sim. E elas estão ganhando com o quê? Com a falta da regulamentação e a falta de pressa para fazer essa regulamentação. Aliás, até quem argumente, Samara e Arthur, que o transporte por aplicativo hoje tira passageiro do transporte coletivo urbano. O que vocês acham? Eu penso que sim, ainda mais quando se fala de falta de segurança no transporte coletivo, muitas pessoas optam aí por pegar um motorista de aplicativo, talvez um táxi, um mototáxi, de repente. De repente, quem tem um dinheiro sobrando vai priorizar realmente pegar um transporte por aplicativo do que ficar esperando o ônibus que pode parar no meio do caminho também. Esse especialista que eu conversei, ele me disse o seguinte: Orlando, pode ser que do cara que vai sozinho para a parada de ônibus, o aplicativo não tire ele do ônibus. Mas para aquela família que é para a parada, essa família pensa duas vezes. A R$ 3,80 a passagem de ônibus, ela pensa que 4 pessoas dá quase R$15. Ela vai ver o valor da corrida que eles vão fazer ao longo de umas paradas no aplicativo de transporte, e muitas vezes essa família opta por pegar um aplicativo ao invés de pegar um ônibus. Então, assim, me parece que essa questão do aplicativo, ela responde pela colocação de muitos carros nas vias de Manaus a trabalho, que não há qualquer tipo de veto à quantidade, e que a cidade sai perdendo com essa quantidade enorme de veículo, e que até os motoristas de aplicativo também saem perdendo. Porque já imaginou eu concorrer com mais 60 mil pessoas que prestam o mesmo serviço que eu? É muito complicado isso, né? E além disso também tem um dado que ele me deixou aqui, esse especialista, que é maravilhoso. É um dado assim, maravilhoso no aspecto de ser novo para mim, mas é um dado muito ruim para a cidade. Em relação ao transporte coletivo, ao ônibus, em 2012, o nosso sistema tinha 17,5 milhões de passageiros equivalentes por mês. 17,5 milhões de passageiros em 2012. 7 anos depois, agora em 2019, a população de Manaus cresceu, com certeza, né? E sabe quantas pessoas usam o sistema? 12 milhões. Houve uma redução de 31%. Agora, quais são as razões para um sistema de transporte público de uma cidade que a população só cresce cair em 7 anos 31%? Eu, na verdade, confesso a vocês que eu nunca havia ouvido falar sobre isso, sobre essa queda. A informação é importante até para se encontrar saídas para a crise, né? Mas eu não tenho visto essa informação circular e, na verdade, eu não vejo nem proposta circular para solucionar a crise do transporte coletivo urbano. Está muito complicado tudo, né? Sim. E tem aqui uma mensagem do ouvinte, Orlando, ele não quer se identificar. Ele relata justamente essa questão da segurança e muitas pessoas estão optando em pegar o transporte por aplicativo do que andar nos ônibus. E a gente tem visto aí nos últimos dias vários ataques a ônibus, né? Roubos, assaltos, inclusive motoristas e funcionários saindo feridos diante dessas situações. E ouvintes justamente colocam a segurança
em primeiro lugar, enquanto que na cidade a gente não tem um transporte totalmente adequado que ofereça o mínimo de condições para a população, né? Mensagem aqui do nosso ouvinte. Eu concordo com ele, Arthur. Eu só vou fazer um reparo no que ele falou. Eu acho que não é só a segurança. A segurança, muito mais do que isso, a comodidade, a conveniência do serviço. Quando você aciona um transporte por aplicativo, você aciona no seu horário. Você vai num veículo menor, o que pressupõe que você tenha maior agilidade, tenha mais conforto, o ar-condicionado ligado. Você pode ligar o rádio do carro para ouvir a Band News e ficar bem informado. Essa realidade do ônibus, ela é bem outra. Ela é muito complicada, porque o ônibus enfrenta um engarrafamento terrível, a cidade, quem pega a Torquato de manhã, tem que rezar para chegar no trabalho. Né? Tem essa questão do calor, de você ir em pé. Tem uma série de conjunturas que são muito complicadas para o usuário do transporte público em Manaus. Infelizmente existe isso, né? E eu também acredito que muitas pessoas, pelo menos aquelas que vão em grupo para o mesmo lugar, migraram do transporte coletivo urbano para o transporte por aplicativo, não tem a menor dúvida disso. Nosso ouvinte, final de telefone 9580, Orlando, diz aqui, sim, o aplicativo hoje ajuda a quebrar um sistema de transporte já falido. Pois é, agora, Samara, o que a gente se pergunta, e aí a gente está falando de cultura da cidade, cultura nossa do cidadão, por que publicaram a lei e não regulamentaram ainda? Verdade, boa pergunta. Ele é uma realidade na nossa vida do dia a dia. O que não pode acontecer é ficar nessa situação, daqui a pouco, eu não sei como, por exemplo, a pessoa do aplicativo hoje consegue obter algum lucro. Por quê? Imagina um cara que... Eu fiz a conta de quem aluga um carro nas locadoras, que só crescem, tem pátios enormes agora, né? Essas locadoras, elas alugam por R$ 1.500 um mês, um carro passeio. Aí você já tem automaticamente para essa locadora uma diária fixa de R$ 50, que você tem que fazer para cobrir há 30 dias para cobrir aquela despesa. Aí você paga mais o combustível. Além disso, você paga, pagou a locadora, pagou o combustível, você paga a manutenção do carro, você paga o serviço que é taxado pelo aplicativo, se for Uber, se for 99, eu acho que é 20% às vezes, em algumas faixas, o valor que o aplicativo debita contra si. Esse cara sai com R$ 30 por dia. Se nós não colocarmos um freio na quantidade de carros entrando no transporte por aplicativo, vai ter uma hora que também esse sistema por aplicativo pode falir. E ficar complicado, né? Sim. E, além disso, tem a situação do ônibus. Nós cidadãos, estamos esperando uma providência. Alguém que nos diga, olha, vai ser assim, vai ser assado. São 77 dias com a frota reduzida, com a população que pega ônibus, tendo que passar mais tempo no ponto de ônibus e pegando o ônibus mais lotado. Até agora a população não viu vantagem alguma. Exatamente. Orlando Câmara, todas as segundas-feiras aqui conosco no X Tudo Caboquinho. Orlando, muito obrigado, uma ótima semana. Hoje ficou com sabor de desesperança, né? Mas são cenários que a gente tem pela frente. É um assunto que a gente tem que lembrar e debater a cada minuto, porque realmente isso impacta na vida de todos, diariamente. Obrigado, Samara. Obrigado, Arthur. Só para a gente terminar, interessante o que você falou, Samara. A situação do ônibus ou do transporte por aplicativo não interessa só quem pega transporte por aplicativo ou quem pega ônibus. Interessa ao taxista, interessa a você que dirige seu veículo todos os dias, interessa a quem anda a pé e vai atravessar a rua, porque elas se relacionam a transporte, trânsito e mobilidade. Então elas afetam a cidade inteira. É problema de todo mundo. Bom dia, gente. Boa semana.
Forte abraço, Orlando. Até a próxima segunda-feira, 9h38. Após deixar a prisão, brigadistas ainda vivem dilema para o retorno das atividades. A reportagem é de Thaís Gama. Segue indefinido o retorno aos trabalhos dos 4 integrantes da Brigada de Alter do Chão, entidade subordinada à ONG Projeto Saúde e Alegria. Eles foram presos na terça-feira da semana passada, suspeitos de terem iniciado incêndios florestais na região. Após uma sequência de críticas contra o processo da investigação, todos foram soltos. Em coletiva, neste domingo, o brigadista Marcelo Aron Werner mencionou a força que o grupo está recebendo para provar a inocência. A gente está muito bem assessorado. Foi criada uma rede de apoio muito grande, teve diversos profissionais vindo por espontânea vontade, querendo nos representar, querendo participar da apresentação dessa defesa, e também dos profissionais de assessoria de imprensa que vieram até nós querendo nos defender, mesmo sem a gente pedir, porque também acreditam, como o mundo todo, na nossa inocência. Então, eu tenho confiança total que vai ser feita uma defesa muito boa e ao mesmo tempo fácil, porque é muito fácil quando você tem a verdade do seu lado. O brigadista João Vitor Pereira não esquece as 48 horas de detenção. Para mim foi um baque muito grande, porque eu nunca tinha deixado crescer meu cabelo e eu não sabia se minha filha ia me reconhecer, né? Quando eu saí, que tenho uma filha de 10 meses. Então foi um pouco duro esse aspecto, mas a gente ali entendeu como um procedimento e a gente sempre, a todo momento, quis colaborar para que a verdade viesse à tona o mais rápido possível. O delegado responsável pelo caso foi afastado pelo governador do Pará, Helder Barbalho. Em repúdio ao afastamento considerado ilegal, o presidente da Associação e Sindicato dos Delegados de Polícia do Pará, João Nazareno Nascimento Moraes, manifestou o apoio ao delegado. Adotaremos todas as providências para garantir a prerrogativa do nosso colega. Não cederemos a qualquer tipo de pressão ilegítima contra aquilo que está sendo feito de forma coerente, ética e respeitosa. Meu colega querido, a sua representação adotará todas as providências e nós estamos com você. Confiamos no seu trabalho, na seriedade do trabalho feito pela Polícia Civil e não será qualquer pressão nacional ou internacional local que nos fará mudar de opinião. O Ministério Público Federal do Pará afirma que até o momento não existe ligação de integrantes da ONG com as queimadas. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Vai uma montanha. 2 dispositivos digitais. A Band News FM é o Brasil no ar. São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, João Pessoa, Curitiba, Fortaleza, Vitória, Manaus e agora também em Goiânia. Interligados milhões de brasileiros nesta rede dinâmica por onde flui informação em multivias. As notícias de todo canto do Brasil chegam no seu rádio e o que acontece de relevante aí do seu lado se espalha por todo o país. É força local e abrangência nacional. Band News FM. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. 9h42. Deixa eu fazer um registro aqui de um acidente que aconteceu mais cedo ali na Avenida Cosme Ferreira, em frente a Frio Trans. Um acidente envolvendo 3 veículos, inclusive parece que um ônibus, tem um caminhão, aquele cegonha, numa via que é muito estreita, esse trecho da Avenida Cosme Ferreira. Parece que já foi retirado do local, estou olhando aqui no mapeamento, a via está fluindo bem nesse momento, porém, quero ressaltar que aquela via é muito estreita e aí às vezes ficam competindo ali 2 ônibus, caminhão e ônibus, 2 veículos, numa via bastante estreita, onde muita gente faz um retorno irregular neste trecho
da Avenida Cosme Ferreira, Manaus Trans. Aliás, antigo Manaus Trans, né? O Instituto de Trânsito atual do município tem que ficar atento a esses trechos para que não aconteçam outros acidentes como esse que aconteceu mais cedo e atrapalhou bastante o trânsito por lá. A gente atualiza as informações do seu noticiário em mais um bloco de notícias. O Hospital Universitário Getúlio Vargas recebe repasse superior a 1 milhão através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Os recursos serão destinados à modernização de cirurgias, principalmente as neurológicas. De acordo com a UFAM, que administra o hospital, as aquisições devem melhorar a modernização de microcirurgias cranianas, remoção de tumores, biópsias e tratamentos cirúrgicos de epilepsia. Além dos pacientes, os estudantes e o ensino será beneficiado, pois o hospital conta com um programa de residência médica em neurocirurgia, um dos diferenciais de um hospital universitário federal. O fornecimento de água vai ser interrompido nas zonas oeste, norte e centro-oeste de Manaus amanhã e retorna gradativamente no dia seguinte. De acordo com a empresa fornecedora do serviço na capital, a concessionária Águas de Manaus, a suspensão do fornecimento é por causa de serviços de manutenção elétrica e mecânicos na estação elevatória de água do bairro Alvorada. Pelo menos 63 bairros e conjuntos serão afetados, dentre eles Redenção, Terra Nova e Manoa. Em Rio Branco, no Acre, um estudante aponta aumento na mortalidade de árvores da Amazônia após secas intensas no estado. Esse estudo, essa pesquisa analisa os efeitos das mudanças climáticas em espécies de árvores da Amazônia e constata alteração na composição de espécies e o aumento da mortalidade de árvores após as secas severas nos anos de 98, 2005, 2010 e 2015. O estudo é feito desde 2017 e aponta que a temperatura da Terra tem aumentado e com esse aumento na temperatura, as secas severas na Amazônia. O ministro da Educação, Abraham Weintraub, anuncia que o governo vai liberar 125 milhões de reais em recursos extras para as 63 universidades federais. O aporte suplementar vem de um remanejamento do orçamento da Secretaria de Educação Superior. Segundo o ministro, 65% dos recursos serão destinados para a aquisição de painéis solares. O restante deve ser aplicado na conclusão de obras paradas ou em andamento. E ele está chegando. Boemba, boemba. Com José Simão. Fala, Simão! Buenos dias, Barão. Acorda macacada que é segunda-feira. Pois é, presidente. Mais uma semana começando. Temos pensamentos, Simão? Sim, eu tenho um pensamento que acabaram de me enviar do site Rivotril. Que já combina com a segunda. Que é o seguinte. Sou a favor de colocar mais um dia entre o sábado e o domingo. Nossa, por favor. Podia ser sabamingo. Samingo. Mas como que nenhum político pensou nisso? É 90% de aprovação. Vai ser reeleito quem pensar nisso, poxa. Não, como é que é, cara? Dôbado. Domingo com sábado. Então, mais um dia entre o sábado e o domingo é o paraíso. Dôbado é bom, hein? Dôbado. Fique bêbado no dôbado. Então, é 2 noites de farra. Isso. E uma de 24 horas de sono. Pronto. Cara, temos uma trilha sonora pro próximo assunto do nosso Zé Simão. Aí, Titanic na cabeça. E o DiCaprio, Simão? Foi a dupla do fim de semana, né, Barão? Ah, é? Bolsonaro e Leonardo DiCaprio. Breaking news! Vamos lá! Boemba, boemba. Bolsonaro culpa Leonardo DiCaprio pelas queimadas na Amazônia
e vira meme. Virou mesmo. Não, porque o Brasil é memelândia, né? É memelândia. Não, Bolsonaro já culpou Leonardo DiCaprio e já apareceram os memes com o DiCaprio, com aquele lança-chamas. Que ele usa Era Uma Vez em Hollywood. Sei. Aquele lança-chamas, só que na Amazônia ele. Com o lança-chamas. Fizeram um meme com o lança-chamas em formato de mamadeira de piroca. Mas uma esculhambação. Cada um. Breaking news. Olá. Boemba. Bolsonaro culpa DiCaprio pelo vazamento do Titanic. Ele foi o culpado, ele foi responsável, ele estava lá que eu vi no filme. Não, claro, não, esse óleo que está chegando no litoral é tudo do Titanic. É lógico. Culpa do DiCaprio. Presidente Simão, hasta amanhã, Simão. Hasta amanhã, ovo. Tchau. 9h49, confirmação de foco de raiva em gado alerta a população para o risco de mordida por morcego. A reportagem é de Cindy Lopes com produção de Maurício Max. Após a confirmação de um foco de raiva em um gado, a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado, a ADAF, promove campanha de alerta contra a raiva transmitida por morcegos hematófagos. A doença causa impacto econômico afetando a saúde pública, uma vez que pode afetar tanto o homem como os mamíferos e silvestres. Uma ação na semana passada, realizada no município de Careiro Castanho, interior do Amazonas, imunizou mais de 400 animais contra a raiva, sendo a maioria bovinos. O médico veterinário da ADAF, Rodrigo Dias, diz que o produtor rural deve ficar alerta ao comportamento dos animais. Se eles observarem algum animal que teve agressão de morcego nos últimos meses e que está apresentando andar cambaleante, salivação excessiva, que o animal está se escondendo da luz solar, ficando longe do rebanho, e ele começa a ficar fraco e no final ele acaba caindo e apresentando um movimento de pedalar antes de morrer, ele tem que procurar imediatamente a ADAF. Ao todo, 42 morcegos hematófagos foram capturados pela equipe da ADAF e todos foram tratados com pasta vampiricida e soltos para fazer o controle populacional da colônia de origem. Rodrigo Dias também alerta que se a raiva não for prevenida, a saúde dos humanos também pode estar em risco. O produtor rural Zacarias Nogueira, que teve o bovino afetado pela raiva, disse que notou os sinais de comportamento semelhantes ao transmitido pelo morcego. Todo gado era manso, mas ele ficava e não queria saber de passar a mão nele. E outros paravam de comer, não mamavam mais, não comiam. E outros teve paralisia das pernas, só mexia os braços da frente, a perna não mexia mais. Aí, com isso, comparando com a pesquisa, a gente chegou à suspeita, né, que poderia ser a raiva. A equipe da ADAF reforça para que a população, de modo geral, caso identifique a existência de abrigo de morcegos e mordidas em animais de produção, notifique a agência. 9h52, 9h52 na capital amazonense. Mais de 8 mil casos de HIV são registrados no Amazonas nos últimos 5 anos. A reportagem é de Alex Ferreira. Os estados do Amazonas e Roraima, na região norte, apresentam as maiores taxas de detecção de AIDS no país, com 40,8 e 29,1 casos por 100 mil habitantes, respectivamente, entre os anos de 2008 a 2018. Os dados são do Ministério da Saúde. No período de 2014 a setembro deste ano, 8.456 novos casos de HIV foram registrados no Amazonas. A maior parte da população diagnosticada é a partir dos 13 anos de idade, 76% do público masculino e 24% do público feminino. De acordo com o Ministério da Saúde, estima-se que em 2018, 900 mil pessoas viviam com AIDS no Brasil, das quais 135 mil pessoas não sabem que têm a doença. A administradora Luíse Alves, nome fictício, foi diagnosticada com HIV aos 20 anos, quando foi fazer uma doação de sangue em 2009. Segundo ela,
ela, a parte mais difícil foi revelar para a família. Pra mim foi o fim, assim, eu achei, vou morrer. E agora? Passou esses dias e eu tive que contar. Quem teve que me curar foi a minha mãe. Então pra eles também foi um baque. Uma coisa que eu sempre tinha comigo, que eu não ia me esconder. A coordenadora estadual de IST-AIDS e hepatites virais no Amazonas, Vanessa Albuquerque, explica a diferença entre HIV e AIDS. A AIDS é quando a pessoa ela já está apresentando sintomas, manifestando os sinais das doenças, das co-infecções. O HIV, a pessoa é portadora, mas não necessariamente apresenta alguma doença. Ela só porta o vírus. De acordo com o Ministério da Saúde, a exposição sexual é a principal forma de transmissão do vírus, que também pode ser transmitido através do compartilhamento de seringas e agulhas, principalmente entre usuários de drogas injetáveis. A campanha de prevenção ao HIV/AIDS foi lançada nesta sexta-feira pelo ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Segundo ele, o principal foco é a testagem. Se testou, está negativo, mantenha o uso do preservativo, mantenha a prevenção, mantenha a atenção. Agora, se testou positivo, a entrada do medicamento num curto espaço de tempo, a pessoa já baixa essa carga viral para números muito baixos e para de circular o vírus. Ela quebra a transmissão coletiva. O tratamento está disponível no Sistema Único de Saúde SUS e é capaz de tornar o vírus indetectável. O Dia Mundial de Luta contra a AIDS é celebrado todos os anos no dia 1º de dezembro. 9h54, a gente volta a falar de um caso que teve bastante repercussão, principalmente nesse fim de semana. A gente vem falando já no início da semana passada e o advogado de defesa do delegado Gustavo Sotero, Cláudio Daledoni Júnior, declarou que avalia apresentar pedido de habeas corpus para liberá-lo da prisão. Cabe recurso no TJ, no STJ e no STF. Posso pedir um habeas corpus. Ainda nós vamos verificar aí o fundamento, né? Mas é possível. Ainda tenho que amadurecer isso com a minha equipe e com o próprio Sotero. Daledoni disse que vai recorrer para diminuir a pena de Sotero, que não deve ser levado ao presídio enquanto o processo não transitar em julgado. A advogada Catarina Estrela, que atuou como assistente de acusação, adiantou que ainda vai analisar se vai recorrer sobre a sentença. O que eu não achei justo foi a desclassificação da Fabíola para uma lesão corporal. Existiu sim tentativa de homicídio, tanto em relação à Fabíola quanto ao Yuri. Por isso que nós vamos analisar sim a via recursal. O Ministério Público não recorreu, mas a assistência tem legitimidade. E agora nós vamos seguir. Sotero foi condenado por homicídio privilegiado do advogado Wilson Justo, por tentativa de homicídio de Maurício de Carvalho Rocha e por lesão corporal grave de Fabíola Rodrigues e Yuri José Paiva. A pena determinada pela Justiça em função de todos os crimes foi de 30 anos e 2 meses e a perda do cargo. Informação de esporte agora com André Coutinho. O Flamengo mostrou mais uma vez que não tem adversários por aqui. Nem precisou ser muito brilhante para vencer com tranquilidade o Palmeiras ontem no Allianz Parque. As jogadas simplesmente fluem, as chances são criadas e os gols saem com naturalidade. Se tem um ponto positivo, a derrota forçou o Palmeiras a iniciar o planejamento para 2020. E Mano Menezes está definitivamente fora desses planos. A rodada de ontem ainda classificou o Grêmio para a fase de grupos da Libertadores e garantiu o São Paulo, pelo menos na a chamada primeira fase da Libertadores. Aliás, o trio postulante à última vaga direta na competição mais importante do continente tem caprichado na receita de como não merecer uma classificação. Na rodada do meio de semana passado, São Paulo e Corinthians venceram e o Internacional perdeu. No final de semana, houve o inverso. Só o Inter ganhou. E nesta quarta-feira haverá uma pequena final no Morumbi, justamente entre São Paulo e Internacional. Na parte de baixo da tabela, o duelo de hoje à noite vale tudo e mais um pouco para o Cruzeiro e pode significar o alívio definitivo para um trio carioca. Se o Vasco vencer, estará definitivamente livre de qualquer risco e ainda garante as permanências na Série A de Botafogo e Fluminense. Faltam 2 rodadas para o final do campeonato mais disputado do planeta. 2 rodadas e mais esse Vasco e Cruzeiro de logo mais, que vale bem mais do que uma simples partida para complementar a 36ª rodada. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, outro dia, puxando a orelha do Guilherme,
técnico aqui da Band News FM, a gente falava sobre essa história de a pessoa começa a semana, aí ela já não começou direitinho o que é? Como ela tinha imaginado começar, né? Então ir pra academia, não sei o que lá, comer direito, enfim. Ela não começou direitinho, aí chegou quarta-feira, ela falou, semana perdida. Mas, gente, ainda tem quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Como assim semana perdida? E junto com a semana perdida na academia ou no treino, não foi fazer tal, vem aquela história, bom, não fui treinar, vou comer. Ah, já comi mesmo, vou comer mais. Ah, ontem foi assim, tudo bem, agora vai. E nessa onda, a pessoa vai se boicotando, e quando ela percebe, 1 quilo a mais, 2 quilos a mais, 5 a mais, 1 mês sem frequentar a academia, e uma coisa puxa a outra, porque quando a pessoa treina, ela também fala, puxa vida, treinei. Ai, será que eu vou comer isso aqui? Será que eu tô com vontade mesmo? Não tô, vai. Vou comer direitinho então hoje, só hoje. E uma coisa vai puxando a outra. Não é pra ser neurótico, não é pra deixar de comer o que você gosta, não é nada disso. Mas assim, pra quem precisa perder peso, a hora de dar uma restringida é essa, né? E na verdade, Renata, esse tipo de atitude, a pessoa também, por exemplo, ela não consegue treinar, aí ela aproveita e fala, também já que eu não treinei, eu vou comer. Né? Aí também ela vai prorrogando um início e enfiando o pé na jaca, às vezes sem estar com tanta vontade na parte da alimentação. A gente está entrando em épocas de final de ano, então tem muita comemoração, tem muita coisa de segundo, que não é mais só quinta, sexta ou sábado ou domingo, né? Ou só final de semana, já está começando alguma série de pessoas se encontrando de segunda, terça, quarta. Se controla, né? Tenta, não deu para treinar, tá? Então segura a alimentação. E se tem muita gente que fala também, eu treino para comer, né? E aí vai lá e coloca o pé na jaca e come bastante, mesmo treinando. Poxa vida, começa a se olhar um pouquinho mais, entender um pouco essa alimentação, se você realmente está com tanta vontade daquilo tudo. Não, então este ano eu vou fazer diferente, eu não vou sair com ninguém, eu não vou beber, eu não vou confraternizar, eu só vou treinar e comer saudavelmente. Não é isso. Mas não vai negligenciando e falando, agora que já foi, putz, aí descamba, né? Puxa o controle para você, porque faz diferença. Esses quilinhos que você disse que eles vão entrando, esse peso que vai chegando a mais, não é super agradável. A gente tem um certo controle sobre ele. Restou alguma dúvida ainda? Manda aqui que a gente vai te ajudar. informa@bandnewsfm.com.br. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. 10 em ponto na capital amazonense, terminando por aqui o Band News Manaus de hoje, porém amanhã estaremos de volta com muita informação para vocês. E informando já de um acidente de trânsito aqui na área central de Manaus, na Avenida Epaminondas, bem ao lado da escola Eunice Serrano, um acidente com vítima lesionada. E a polícia militar está no local e agentes de trânsito também já estão no local atendendo a essa ocorrência, portanto siga com atenção. Condutor na Avenida Epaminondas. Os procedimentos cabíveis estão sendo tomados e dentro de instantes a via será liberada. Lembrando para quem fez o PSC ontem, gabarito das provas já está divulgado no site da UFAM. Tchau, tchau, Samara. Tchau, tchau. Fique agora com Band News no meio do dia. Agora, Band News no meio do dia, com Carla Bigato.